Martin Sheen. Para o mundo, ele era o epítome do homem de família perfeito, um ícone das telas que personificava a retidão e a moralidade, como o presidente Josiah Bartlet em The West Wing. Mas a verdade, escondida por trás de décadas de fama e sorrisos, era muito mais sombria. Voltamos para meados dos anos 70, uma época de caos pessoal que quase custou-lhe tudo o que amava. Sua esposa, Janet Sheen, uma mulher de força inabalável, foi forçada a salvar a casa e seus filhos de uma falência iminente, enquanto Martin, seu marido, desaparecia na noite, sem deixar rastros. Ele dizia que ia a um lugar e simplesmente sumia. A família entrou em colapso financeiro. Eles estavam prestes a perder a casa. Janet, sozinha, foi forçada a trabalhar em vários empregos, assumindo o fardo de uma família com 4 filhos. E enquanto ela lutava desesperadamente para manter as luzes acesas, o enigma do paradeiro de Martin crescia. O que ele estava realmente fazendo? Onde ele estava? Não foi até 2022 que o segredo foi revelado. Uma verdade tão chocante que por pouco não custou a Sheen tudo o que realmente importava em sua vida. Para entender o segredo, devemos voltar ao início. Em 3 de agosto de 1940, em Dayton, Ohio, nasceu Ramon Gerardo Antônio Esteves, o homem que o mundo conheceria como Martin Sheen. Mas sua chegada ao mundo não foi normal. Os médicos tiveram que usar fórceps para retirá-lo, um ato brutal que esmagou seu braço esquerdo. Os ossos do ombro foram quebrados. Seu braço ficou 7,6 centímetros mais curto que o outro, e uma condição chamada paralisia de Erb limitaria seu movimento para sempre. Além disso, o trauma fez com que um de seus olhos se levantasse, alterando seu rosto. Mas, em vez de esconder suas feridas, Sheen as usou. Aquela leve mancada, aqueles movimentos característicos e até mesmo a maneira como ele jogava a jaqueta nos ombros em The West Wing foram resultado daquele ferimento inicial. Estranhamente, essas imperfeições o distinguiram em Hollywood. Eram sua marca pessoal, uma prova de que mesmo o que nos quebra pode nos transformar em algo único. As raízes de Sheen eram tão profundas e turbulentas quanto sua própria vida. Seus pais eram imigrantes com histórias de luta. Seu pai, Francisco Esteves, veio da Espanha. No início, a América o rejeitou devido aos sentimentos anti-espanhóis após a Guerra Hispano-Americana. Ele foi para Cuba, onde trabalhou em campos de cana-de-açúcar por anos. Quando tentou novamente, mentiu e disse que era cubano. Isso, finalmente, lhe permitiu entrar nos Estados Unidos. Ele se estabeleceu em Dayton, onde conheceu Mary Ann Fallon, uma imigrante irlandesa da cidade de Borrisokane. O irmão dela, Michael, havia lutado na Guerra Civil Irlandesa com o IRA. Martin cresceu com o legado da rebelião em ambos os lados de sua família, uma herança que se manifestaria em sua própria vida. Os Esteves tiveram 12 filhos, mas 2 morreram quando bebês. 10 crianças cresceram em uma pequena casa de apenas 3 quartos. A vida era incrivelmente dura. Francisco trabalhava como inspetor na National Cash Register Company, mas o dinheiro nunca era suficiente. O primeiro grande golpe na vida de Martin veio em 1951, quando ele tinha apenas 10 anos. Sua mãe, Mary Ann, morreu aos 48. A família, com 10 filhos e quase nenhuma renda, estava à beira da dissolução. Falou-se em enviar as crianças para orfanatos diferentes, mas a Igreja Católica da Santíssima Trindade interveio e manteve a família unida. Quase na mesma época, Martin adoeceu com poliomielite e teve que ficar na cama por quase 1 ano. Para ajudar, ele começou a trabalhar como caddy de golfe aos 9 anos. Ele caminhava quase 7 quilômetros até o clube, carregando bolsas pesadas por US$1,75 cada uma. O trabalho o expôs ao lado sombrio da riqueza. Golfistas que xingavam, faziam piadas racistas e pediam para os caddies trapacearem. Aos 9 anos, Martin já tinha visto o suficiente.
Com a audácia que mais tarde o tornaria famoso, ele reuniu os outros caddies e iniciou uma greve. Acredita-se que foi em 1954. Eles escolheram o Dia das Damas, sabendo que o clube estaria lotado. As mulheres tiveram que carregar suas próprias bolsas enquanto os meninos ficavam de lado. A greve durou apenas 3 dias, mas deixou uma impressão. Martin foi demitido, mas depois foi recontratado. Os membros do clube o pediam especificamente. Aquele primeiro ato de defender o que era certo o marcaria para sempre. Na adolescência, Martin era uma mistura de rebelde e gênio. Ele era brilhante, mas não se importava com a escola. Faltou a quase todo o seu último ano na Chaminade High e até foi preso por posse de maconha e fraude com cartões de crédito. Ainda assim, era o arremessador estrela do time de beisebol e conseguiu uma bolsa de estudos da Universidade do Kansas. Mas ele não queria essa vida. Seu pai queria que ele fosse para a Universidade de Dayton. Numa demonstração de pura rebeldia, Martin falhou deliberadamente no exame de admissão. Seu fracasso foi uma escolha, um ato de vontade. Ele queria ser ator. Décadas depois, em 2015, a mesma universidade concedeu-lhe um título honorário. Foi um momento emocionante. De certa forma, foi a culminação do sonho que seu pai nunca pôde ver realizado. Para seguir seu sonho, Martin se sustentou com trabalhos esporádicos e economizou cada dólar. Finalmente, um padre católico emprestou-lhe dinheiro para ir a Nova York. Ele chegou no final dos anos 50 com pouco mais do que uma determinação feroz. Ele se juntou ao Living Theatre e passou 2 anos lá, absorvendo o ofício. Seu primeiro papel profissional veio em 1961 com a peça The Connection, onde interpretou um viciado em heroína por apenas os 25 dólares por semana. O papel, no entanto, chamou a atenção. Ele vivia de trabalhos de escritório durante o dia e atuava à noite. A peça se mudou para Londres, dando-lhe seu primeiro gosto de atenção internacional. Mas em 1963, as coisas tomaram um rumo sombrio. Ele fez um teste para West Side Story na Broadway. Não conseguiu o papel, não porque não fosse bom, mas por causa de sua aparência. Disseram-lhe que ele não se encaixava, mesmo que a peça fosse sobre porto-riquenhos. A rejeição o despedaçou, mas o maior golpe ainda estava por vir. Um golpe que o levaria ao seu segredo mais sombrio, o mesmo segredo que quase lhe custou a família décadas depois. Martin Sheen, com a ambição ardendo no coração, mas sem um centavo no bolso, foi forçado a enfrentar a dura realidade da cidade de Nova York. Sem um lugar para ir, seus únicos refúgios eram os vagões do metrô, onde dormia para escapar do frio. Ainda assim, seu talento brilhou na escuridão. No mesmo ano em que vivia no anonimato dos subterrâneos, ele conseguiu um papel na série de ficção científica The Outer Limits. Aquela pequena vitória foi um salva-vidas, uma prova de que seu sonho não era uma fantasia impossível. Em 1964, o cenário mudou. Ele conseguiu seu primeiro papel importante na televisão em The Defenders, atuando ao lado do lendário George C. Scott. Mas o sucesso não veio sem drama. Martin entrou em conflito com o diretor. Ele não gostava das mudanças no roteiro e argumentava que elas comprometiam a integridade do personagem. As discussões se tornaram tão acaloradas que se temeu que ele fosse demitido, ou pior, colocado na lista negra da televisão. Mas Sheen se manteve firme. No mesmo ano, ele fez sua estreia na Broadway com a peça Never Leave Over a Pretzel Factory. A consagração definitiva veio em 1964 com a peça da Broadway The Subject Was Roses. Os críticos a aclamaram e a peça permaneceu em cartaz por 738 apresentações. Mas na noite de estreia, um pânico incontrolável o tomou. Ele mal havia ensaiado e, em um momento, esqueceu suas falas. Pensou em fugir do palco, em desaparecer, mas de alguma forma superou o momento. O sucesso do espetáculo lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Tony.
Quando a peça se tornou filme em 1968, Shin repetiu seu papel e obteve uma indicação ao Globo de Ouro. Em 1965, ele se juntou ao popular programa de televisão As the World Turns, interpretando Jack Davis por 5 anos. Este trabalho foi mais do que um simples emprego. Foi uma tábua de salvação, uma fonte de estabilidade em uma época de luta constante. Diariamente, ele memorizava enormes quantidades de diálogos e trabalhava 12 horas seguidas para dar vida ao seu personagem. Seu papel não era simples. Ele interpretava um pesquisador médico que trabalhava em um soro da juventude e que, além disso, dizia ser um homem chamado James Steinbeck, que supostamente havia morrido. Uma reviravolta de roteiro tão incomum o tornou inesquecível para milhões de telespectadores que o assistiam toda semana. Essa exposição diária transformou Martin Sheen em um rosto familiar, em um ator confiável, uma estrela emergente. 2 anos antes de essa série terminar, em 1967, Sheen se aventurou pela primeira vez no cinema com o filme The Incident, uma história que era tudo menos amigável. Sheen interpretava um dos 2 jovens criminosos que aterrorizavam os passageiros de um vagão de metrô de Nova York. Com um orçamento de pouco mais de $1 milhão, a história era crua e violenta. Seu personagem espancava um idoso até a inconsciência por $8, sem mostrar o menor remorso. A forma como Sheen usava seus olhos, seu tom, sua quietude, era aterrorizante. O mais perturbador era como ninguém no trem tentava detê-los. Apenas um soldado ferido, usando seu braço quebrado e engessado, se levantava para lutar. Aquela violência tão crua e pessoal demonstrou que Sheen não temia se aprofundar nos lugares mais sombrios da psique humana. Foi uma estreia impactante que as pessoas se lembrariam. 6 anos depois, em 1973, Sheen chocou o mundo novamente com Badlands. Desta vez, ele interpretou Kit, um jovem assassino que percorria o meio-oeste americano com uma garota. Kit matava sem hesitar, mas o que o tornava tão perturbador era sua estranha calma. Ele nunca era visto bravo ou assustado. Agia como se matar fosse apenas mais uma tarefa. De alguma forma, Sheen fez com que este personagem de sangue frio parecesse legal. Seu charme e serenidade confundiam a audiência. Você não sabia se devia temê-lo ou admirá-lo. Esse estranho equilíbrio, alcançado com tanta naturalidade, marcou a verdadeira chegada de Sheen ao cinema dramático de Hollywood. Em 1974, Sheen assumiu um papel muito diferente no filme para a TV The Execution of Private Slovic. Ele foi ao ar em 13 de março e se tornou um dos filmes de TV mais assistidos da história. Sheen interpretou Ed Slovic, o único soldado americano executado por deserção desde a Guerra Civil. Sua atuação foi tão poderosa que ele foi indicado a um Emmy, apesar de ele mesmo se opor à ideia de prêmios. Curiosamente, seu filho Charlie teve um pequeno papel não creditado no filme, como uma criança em um casamento. O cinema havia mudado para sempre. Em 1975, o sucesso de Jaws marcou o nascimento do blockbuster de verão. Corria o boato de que Sheen havia sido oferecido um papel no filme, mas ele recusou. Embora não haja provas claras disso, a ideia é reveladora. Se tivesse aceitado, sua carreira poderia ter tomado um rumo muito diferente. Mas o verdadeiro ponto de virada, o segredo sombrio que quase lhe custou a vida, chegou no final da década de 1970. Martin Sheen foi escalado para Apocalypse Now, uma das filmagens mais intensas e problemáticas da história do cinema. A produção durou 238 dias nas Filipinas, em condições brutais. Em 5 de março de 1977, Martin Sheen, com apenas 36 anos, sofreu um infarto fulminante. Sozinho, na selva, ele se arrastou pelo chão até encontrar ajuda. O fantasma que vinha perseguindo a família Sheen por anos, a força sombria que o levara a desaparecer, quase o consumiu. Foi ali, à beira da morte,
que o ator se confrontou com seu verdadeiro inimigo, ele mesmo. A filmagem de Apocalipse Now já era um inferno. Eles estavam 16 meses atrasados e tinham estourado o orçamento em 20 milhões de dólares. O diretor, Francis Ford Coppola, escondeu o colapso de Sheen, temendo que as seguradoras interrompessem a produção. Martin passou 6 semanas em um hospital de Manila. Seu irmão Joe Esteves atuou como seu dublê em tomadas distantes. Quando Martin retornou, ele havia perdido 13,6 quilos e ainda estava emocionalmente destruído. Mais tarde, ele confessaria que bebia uma garrafa inteira de rum por dia durante as filmagens. O desespero havia criado raízes nele. Então veio a infame cena do espelho. Era o aniversário de Sheen, 3 de agosto de 1976. Ele estava bebendo sem parar por 3 dias e apareceu no set completamente bêbado. Coppola ligou a câmera e o deixou à vontade. Sheen explodiu de raiva, socando um espelho com o punho. O sangue jorrou por toda a parte. Ele cortou o polegar tão profundamente que precisou de 40 pontos. Ele sangrou por 12 minutos, perdendo quase 1 litro de sangue. O quarto inteiro ficou coberto. 6 câmeras gravaram todo o incidente. A cena levou 14 horas para ser filmada. O espelho, que custou $800, quebrou, e o quarto precisou de limpeza profissional. Mas aquela explosão de fúria real se tornaria uma das sequências de abertura mais icônicas da história do cinema. Em 1979, Sheen foi escalado para The Final Countdown, um filme de ficção científica. Apenas 3 semanas depois de começar a filmar, em 15 de setembro, ele apareceu com tanta ressaca que não conseguia ficar de pé nem se lembrar de suas falas. Na frente de 300 pessoas, ele vomitou no convés do navio. A Marinha ameaçou parar o filme. A produção foi interrompida. Um médico da Marinha lhe administrou fluidos, enquanto seus colegas de elenco, Kirk Douglas e Catherine Ross, organizavam uma intervenção. O atraso custou $47 mil e Sheen foi monitorado de perto pelo resto da filmagem. Ele terminou o filme, mas o incidente foi outro aviso de que seus demônios pessoais estavam se tornando incontroláveis. Em 1982, enquanto se preparava para a minissérie Kennedy, a obsessão de Sheen pela história o levou ao limite. Em 22 de novembro, exatamente 19 anos após o assassinato de JFK, Martin Sheen parou no 6º andar do Texas School Book Depository. Eram 12h30, o momento exato em que os tiros foram disparados. Ao olhar pela mesma janela que Lee Harvey Oswald, Sheen começou a ter um ataque de pânico. Ele desabou, com um batimento cardíaco de 180, sem conseguir respirar. Paramédicos o levaram às pressas para o Hospital Parkland, o mesmo onde Kennedy havia morrido. Ele ficou lá por 3 horas se recuperando do ataque. O peso emocional do momento tinha sido demais para ele. Ele precisou de 6 semanas de terapia antes de poder começar a filmar novamente. Em 1983, Sheen aceitou o papel de Greg Stilson em The Dead Zone, interpretando um político perigoso com ambições nucleares. Ele decidiu usar a atuação de método e permaneceu no personagem por 12 horas por dia durante 6 semanas. O custo foi assustador. Por 8 meses após as filmagens, Sheen sofreu de terrores noturnos. Ele acordava gritando várias vezes todas as noites. Começou a caminhar enquanto dormia e às vezes atacava móveis. Sua esposa o encontrava falando sobre uma guerra nuclear enquanto ele estava inconsciente. Estudos do sono mostraram que sua mente estava presa no personagem. Ele perdeu 8 quilos e precisou de medicação para dormir por mais de 1 ano. Psiquiatras confirmaram que ele havia desenvolvido episódios dissociativos temporários. Foram necessários 2 anos completos de terapia para que Sheen voltasse ao normal. Entre 1999 e 2006, The West Wing se tornou uma das séries mais poderosas da televisão americana. Mas houve um momento que deixou os fãs de longa data de queixo caído. Aconteceu em um episódio chamado Two Cathedrals. Martin Sheen, interpretando o presidente Josiah Bartlet,
estava dentro da Catedral Nacional de Washington e, de repente, ele se desentendeu com Deus. E não foi em inglês. Sheen proferiu um monólogo furioso em latim, grande parte dele sem roteiro, gritando coisas como "ao inferno com seus castigos" e até mesmo dizendo "há uma cruz contigo", que foi a sua maneira de dizer adeus para se crucificar. Em seguida, sem aviso prévio, ele apagou seu cigarro diretamente no chão da catedral. Apenas esse ato fez com que a série fosse proibida de filmar lá novamente. Mas a cena foi tão poderosa que James Lipton a chamou de um dos melhores momentos em toda a história da televisão americana. Ao mesmo tempo, Sheen não estava apenas fazendo movimentos ousados na tela. Ele estava sendo preso na vida real repetidamente por protestar contra armas nucleares. Uma prisão importante ocorreu em 27 de janeiro de 1987, durante uma manifestação no local de testes de Nevada, um dia que marcou o 36º aniversário do primeiro teste da bomba atômica. Sheen foi detido sob a acusação de tentativa de cometer um crime e teve que pagar uma fiança de $5.000. Mas ele não estava sozinho. Em apenas 2 horas, 65 outras pessoas foram presas. Alguns meses antes, em 18 de novembro de 1986, Sheen também havia cruzado uma linha branca no mesmo local e foi preso com outras 70 pessoas. Embora os fãs vissem Sheen como um presidente calmo e nobre na tela, os executivos da NBC estavam ficando nervosos. O ativismo de seu ator principal começava a preocupá-los, especialmente se pudesse interferir nos horários de filmagem. Mas Sheen não apenas criava tensão, ele também curava. Em 2004, algo incomum aconteceu na comédia Two and a Half Men. Sheen foi um convidado especial, interpretando um personagem chamado Harvey, o pai de Rose, que acaba tendo um caso com Evelyn, a mãe de Charlie. A ironia era palpável, já que na vida real, Martin Sheen é o pai de Charlie Sheen, e a relação deles na época era tensa e complicada. Charlie já estava lidando com problemas pessoais que explodiriam publicamente em 2011, quando ele foi demitido da série. Sem saber, o programa previu parte desse caos. O papel de Sheen foi uma das últimas vezes que pai e filho trabalharam juntos, antes que a relação deles desmoronasse completamente na opinião pública. Mas em 2010, algo mudou. Sheen estrelou o filme The Way, dirigido por seu filho, Emílio Esteves. O filme conta a história de um pai que caminha o caminho de Santiago, na Espanha, depois que seu filho morre na trilha. Sheen interpretou Tom, um médico rabugento que pega as cinzas de seu filho e decide completar a peregrinação por ele. O que tornou o filme especial não foi apenas o roteiro. Este projeto ajudou Sheen e seu filho a se reconectarem na vida real. À medida que os personagens na tela faziam as pazes, o pai e o filho por trás das câmeras também faziam. O filme não quebrou recordes de bilheteria, mas com sua trilha sonora tranquila e história de cura, ele explorou o luto, o perdão e a jornada em direção à cura. Os críticos apontaram que o filme demonstrava a força do vínculo entre pai e filho, mesmo quando esse vínculo havia sido testado. Em dezembro de 2015, a família Sheen enfrentou outro momento emocionante. Aos 75 anos, Martin Sheen teve que passar por uma cirurgia de ponte de safena quádrupla. Não foi uma emergência, mas era grave. Na época, ele estava filmando a 3ª temporada de Grace and Frankie na Netflix. Seu filho, Emílio, disse que a operação exigiu grande coragem, força e humildade. Ela foi realizada em um hospital em Los Angeles. Depois de um tempo na UTI, Sheen apareceu em uma foto com o polegar para cima, pouco antes do Natal. Esperava-se que ele retornasse ao trabalho no início de 2016. Sua esposa, Janet, e sua família ficaram ao seu lado o tempo todo. Apesar da gravidade da cirurgia, Sheen se recuperou com a mesma energia que o impulsionou por décadas de atuação, protestos e paternidade. Ainda assim, nem tudo nos bastidores de The West Wing foi pacífico.
No início dos anos 2000, surgiram tensões sobre o pagamento. Martin Sheen ganhava $300 mil por episódio, enquanto Rob Lowe ganhava apenas 75 mil, apesar de ser um dos protagonistas originais. Em 2002, Lowe deixou a série. Sheen admitiu que se sentiu chocado e de coração partido. Ele conhecia Lowe desde que era criança e se via como uma espécie de mentor. Enquanto a saída de Lowe foi tratada com graça na tela, a tensão fora dela deixou uma marca. No mesmo ano, todos os membros do elenco principal, exceto Rob Lowe, receberam uma indicação ao Emmy. Mesmo em 2021, Sheen não parou. No filme 12 Mighty Orphans, ele interpretou Doc Hall, um médico rural que havia passado décadas ajudando órfãos sem pedir dinheiro em troca. Doc bebia demais, mas tinha um grande coração. Sua amizade com o treinador Rusty Russell, interpretado por Luke Wilson, deu à história seu peso emocional. O filme se concentrava em como um grupo de crianças órfãs se tornava campeão de futebol americano. Mas o personagem de Sheen servia para lembrar a todos que mesmo as pessoas mais quebradas podem ajudar a levantar os outros. Para Sheen, que havia falado abertamente sobre sua própria batalha contra o alcoolismo, o papel pareceu pessoal. Não era apenas um personagem. Era uma parte de sua verdade. Martin Sheen conheceu Janet Templeton em uma aula de arte, e desde o início, a relação deles foi diferente. O primeiro encontro deles não foi um jantar ou um filme. Eles invadiram uma exposição de museu que era proibida ao público. Foi o começo perfeito para uma história de amor que duraria mais de 60 anos. Eles se casaram em 23 de dezembro de 1961. Ele era selvagem, ela era corajosa, e ambos eram jovens o suficiente para acreditar que o mundo se dobraria por amor. De alguma forma, para eles, isso aconteceu. Ainda hoje, depois de 64 anos, eles continuam juntos. Sheen diz que Janet é a pessoa mais assustadora que ele já conheceu. Não porque ela seja cruel, mas porque ela nunca mente. A honestidade dela se tornou a única coisa em que ele sabia que podia confiar, mesmo quando todo o resto estava desmoronando. Eles tiveram 4 filhos: Emílio, Ramon, Charlie e René. Todos se tornaram atores, assim como o pai. Mas Sheen nem sempre esteve presente para vê-los crescer. No início da década de 1970, enquanto filmava Badlands, Sheen perdeu o nascimento de Charlie. Esse não foi o único momento que ele perdeu. Ao longo dos anos 70 e 80, houve peças de teatro escolares, aniversários e jantares de família aos quais ele nunca compareceu. O mesmo homem que lutou incansavelmente por causas em que acreditava, o homem que se arriscou pelas pessoas, também era o homem que estava perdendo a vida familiar. E nessa ausência, esconde-se a verdade do que ele estava realmente fazendo durante esses anos. O segredo que quase lhe custou a família e que finalmente veio à tona. Sempre filmando, sempre em busca do próximo papel. Quando seu filho Emílio teve seu primeiro filho, Sheen tinha 43 anos e finalmente começou a aprender a estar lá, a estar realmente lá para a próxima geração. Mas quando não estava atuando, estava protestando. Na década de 1980, Martin Sheen se tornou um ativista em tempo integral. Ele foi preso 66 vezes por desobediência civil. Ele até chamou o dia em que foi preso com o padre Daniel Berrigan, em 1986, de o dia mais feliz da minha vida. Mas nem tudo foi alegria. Às vezes, Janet se sentava com ele em um jantar romântico de aniversário apenas para ter que se levantar e ir tirá-lo da cadeia. Em uma ocasião, em 1989, ele foi preso 13 vezes antes de ir a julgamento por bloquear o acesso a um prédio federal. O juiz finalmente o sentenciou a 400 horas de serviço comunitário. Sheen foi trabalhar em um refeitório social e nunca parou. Mesmo 24 anos depois, ele ainda aparecia por lá. Em 2012, enquanto filmava Who Do You Think You Are?, Sheen descobriu algo que o comoveu. Seu tio, Michael Fallon, do condado de Tipperary, não era apenas irlandês.
Ele havia estado no IRA durante a Guerra de Independência da Irlanda, na década de 1920. Sheen visitou a cela exata em Dublin, onde seu tio havia sido mantido. Ele temia que seu tio tivesse ajudado a assassinar Michael Collins, mas os registros mostraram que ele estava na prisão naquela época. Essa descoberta lhe trouxe uma onda de alívio. Também o ajudou a entender por que sua mãe, Mary Ann, havia sido enviada para os Estados Unidos, provavelmente para escapar da violência daquela época. Mas o capítulo mais sombrio, a razão por trás de seus desaparecimentos, veio durante as filmagens de Apocalipse Now. O ano era 1977. As filmagens se estenderam por 238 dias no calor brutal das Filipinas. Sheen bebia todos os dias, tentando anestesiar a pressão. Então, uma noite, ele desabou em seu quarto de hotel com um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha 36 anos. Ele se arrastou pelo chão sozinho procurando ajuda. Os médicos lhe deram 50% de chance de sobrevivência. Sua artéria esquerda estava completamente bloqueada. Enquanto a produção parava por 6 semanas, Sheen lutava por sua vida. Mas Coppola manteve as câmeras gravando mesmo durante a crise de Sheen. Aquela cena em que ele soca o espelho em Apocalipse Now não foi atuação. Ele estava sofrendo um colapso real, e Coppola a incluiu no filme. Ele ficou sóbrio, mas não imediatamente. Na verdade, durante os primeiros 20 anos de seu casamento, de 1961 a 1981, Sheen mentiu para Janet repetidamente. Em 2022, ele finalmente admitiu. Ele disse que foi um marido desonesto e um pai pouco confiável. Ele dizia que estava em um lugar, quando na verdade estava em outro, geralmente bebendo. Janet sabia. Ela esteve perto de deixá-lo mais de uma vez. Mas ela não o fez. Ela ficou. E ele acredita por ter salvado sua vida. Ironicamente, quando ele finalmente se tornou sóbrio, ele quase não conseguiu. Em 1986, ele aceitou um papel em Shattered Spirits, um filme sobre um pai alcoólatra. Ele pensou que poderia lidar com isso, mas interpretar aquele papel o arrastou de volta para a escuridão. Em questão de semanas, ele teve uma recaída. A situação se tornou tão grave que membros dos Alcoólicos Anônimos tiveram que aparecer no set e realizar reuniões de emergência para evitar que ele desmoronasse. A produção quase foi suspensa. Depois disso, Sheen fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais usaria seu trauma real para um papel, a menos que tivesse o apoio para lidar com isso. Naquele mesmo ano, outra coisa quase o quebrou. A família estava arruinada. Todo o alcoolismo, todos os papéis perdidos o haviam alcançado. Eles estavam prestes a perder a casa. Ele não pagava a hipoteca há meses. Janet teve que intervir novamente. Ela trabalhou em empregos avulsos, assumiu todas as contas e, de alguma forma, manteve um teto sobre suas cabeças. Ela salvou o lar deles enquanto criava 4 filhos e mantinha tudo unido, enquanto Sheen entrava em espiral. Em 1981, uma viagem à Índia o mudou para sempre. Em Calcutá, ele viu crianças morrendo de fome nas ruas. Pela primeira vez, ele entendeu o que significava viver sem nada. Ele caminhou pelas favelas em silêncio. Quando retornou aos Estados Unidos, ele entrou em uma igreja e confessou tudo. As mentiras, o álcool, a dor. Ele chorou. Ele diz que naquele momento ele encontrou Deus novamente. Aquela viagem não apenas mudou sua fé, ela salvou seu casamento, sua família e seu futuro. Em 1987, ele finalmente se tornou sóbrio para sempre. Em 2025, Martin Sheen havia permanecido sóbrio por mais de 40 anos. Ele tinha 85 anos. Ele ainda se lembrava de acordar em uma cama de hospital em 1977, com Janet dormindo no chão ao lado dele, ligando para um terapeuta em Nova York, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela ficou com ele mesmo assim, mesmo quando não restava mais nada. Em 2022, Sheen olhou para trás em seu passado e disse algo surpreendente. Ele se arrependia de ter mudado seu nome de Ramon Esteves. Ele disse que desejava ter tido mais coragem na época para honrar suas raízes.
Ele nunca o mudou legalmente. Todos os seus documentos ainda diziam Ramon, e ele se orgulhava de que seu filho Emílio tivesse se recusado a mudar o nome para Sheen. O nome da família viveu. Então, em 2024, durante uma entrevista à rádio NPR, Martin Sheen disse algo mais que chocou as pessoas. Como católico, ele disse que apoiava plenamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso chocou alguns de seus fãs mais conservadores, mas Sheen disse que, para ele, a dignidade humana importava mais do que qualquer regra. Mesmo aos 84 anos, ele não tinha medo de falar sua verdade, mesmo que isso lhe custasse apoio. E talvez essa seja a história de Martin Sheen. Um homem que mentiu, falhou, desmoronou, desapareceu e voltou de novo. Um homem que enfrentou a morte e o vício e saiu do outro lado. Um marido que quase perdeu sua esposa. Um pai que perdeu muito. Mas também um homem que aprendeu, que mudou, que continuou aparecendo, não perfeitamente, mas por completo. O homem que deixou o lar para encontrar seu próprio inferno, apenas para descobrir que a salvação o esperava no mesmo lugar de onde ele veio, com sua esposa, sua família e suas raízes. Ilha e suas raízes. Ilha e suas raízes. Ilha e suas raízes. Ilha e suas